pessoal. Então nós vamos com mais uma leitura deste livro, Ceifa de Luz. E a lição de hoje é a lição da espada. A lição 5, ela diz o seguinte: Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Jesus. Interessante, né? Não vim trazer a paz, mas a espada, disse-nos o Senhor. E muitos aprendizes prevalecem-se da feição literal de sua palavra, para estender a sombra e a perturbação. Valendo-se-lhe do conceito, companheiros inúmeros consagram-se ao azedume do lar, conturbando os próprios familiares, em razão de lhes imporem modos de crer e pontos de vista, vergastando-lhes o entendimento em vez de ajudá-los. Na plantação da fé viva, que não se desmandam em discussões e conflitos, polemizando sem proveito ou acusando indebitamente a todos aqueles que lhe não comungam a cartilha de violência e crueldade. Neste momento que nós estamos vivenciando, que a gente fica mais em casa, então é importante a gente praticar o que a gente aprendeu, a caridade, principalmente dentro da nossa casa, do nosso lar, na convivência. Muito mais importante, porque as pessoas que estão aos nossos corações mais próximos, os nossos filhos, então nós temos que dar o exemplo em casa. O mundo, até a época do Cristo, legalizara a prepotência do ódio e da ignorância, mantendo-lhe a terrível dominação com o uso da espada mortífera, da guerra e do cativeiro em sanguinolentas devastações. A realeza do homem era tirania revestida de outro, arruinando e oprimindo onde estendesse as garras destruidoras. Com Jesus, no entanto, a espada é diferente. Voltada para o seio da terra, representa a cruz, em que ele mesmo prestou o testemunho supremo do sacrifício e da morte pelo bem de todos. Então ele quis nos deixar o exemplo do sacrifício. Cada um de nós deve sacrificar as suas vontades, os teus desejos, respeitando o outro, entendendo o outro, convivendo e sendo esse tempo um tempo de harmonia, um tempo de amor, um tempo de reflexão, um tempo de sermos melhores do que antes, mais inteiros, sem máscaras, sem falsidades, sermos quem nós somos, porque quando nós passarmos para espíritos imortais, não há máscaras, nós somos transparentes. Então esse é a necessidade que nós temos agora. É por isso que o seu exemplo não justifica os instintos desenfreados de quantos pretendam ferir ou guerrear em seu nome. A disciplina e a humildade, o amor e a renúncia marcam-lhe as atitudes em todos os passos da senda. Olha que interessante, a disciplina, a humildade, o amor e a renúncia marcam as atitudes do nosso mestre. Então, se a gente conseguir ter disciplina, ter humildade, porque é o nosso orgulho que se ofende. Quando a gente é humilde, a gente não se ofende. E quando a gente ama, a gente renuncia naturalmente. Renuncia a nós mesmos, aos nossos desejos. Então, a importância de seguirmos os passos do Mestre Jesus, flagelado e esquecido entre o escárnio e a calúnia,
O perdão espontâneo fluiu-lhe, incessante da alma, para somente retribuir bênção por maldição, luz por treva, bem por mal. Vejam que Jesus, nos derradeiros momentos, ainda envolvido por irmãos trevosos, ele olha para a terra e diz: perdoa, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Jesus fez conosco como nós fazemos com uma criança. Quando a criança faz uma arte ou algo assim, a gente fala, ela não sabe o que ela está fazendo, ela ainda não entendeu, ela não compreendeu. Então é o olho do Cristo para conosco. Por isso, no final, nos seus derradeiros momentos, ele nos perdoou de toda a maledicência, de toda a forma em que ele foi, então, crucificado. Assim, se recebeste a espada simbólica que o Mestre nos trouxe à vida, lembra-te de que a batalha instituída pela lição do Senhor permanece viva e rija dentro de nós, a fim de que, ensarilhando sobre o pretérito a espada de nossa antiga insensatez, venhamos a convertê-la na cruz redentora, em que combateremos os inimigos de nossa paz, ocultos em nosso próprio eu. Nós somos o nosso próprio inimigo. Então, os nossos conflitos nós devemos solucionar com o amor, com a humildade, com o perdão. Em forma de orgulho, intemperança, egoísmo e animalidade. O nosso eu carrega ainda esses vícios do orgulho, da animalidade, da intemperança, do egoísmo, que nos consome a preço, nos consome a nossa própria felicidade. Única espada suscetível de conduzir-nos ao império definitivo da grande luz. Então, se nós nos julgamos infelizes, é porque nós ainda cultivamos esses desejos, o egoísmo, o orgulho, a maldade, o desrespeito, o desamor. Então, a partir do momento que nós cultivarmos verdadeiramente o que o Cristo nos deixou, o seu legado, essa verdadeira espada, nós então seremos muito mais felizes. Então, por isso que essa lição se chama a lição da espada. Cada um carrega a sua espada, solucione os seus conflitos e seja feliz.